Olá! No Cidadania de hoje, nós vamos conhecer o resultado de uma pesquisa que revela dados interessantes sobre os trabalhadores do setor de enfermagem. Vamos também conhecer a história de um grafiteiro e os riscos do crédito consignado. Pois, de acordo com o IBGE, 3,5 milhões de trabalhadores brasileiros atuam na área da saúde, dos quais 50% atuam na área de enfermagem. E eles formam o público que integrou uma pesquisa, uma grande pesquisa do perfil da enfermagem no Brasil. E esta pesquisa é considerada como o mais amplo levantamento sobre uma categoria profissional já realizada na América Latina. E é sobre esses dados que nós falaremos nessa primeira parte do programa com os nossos convidados. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Daniel Menezes de Souza, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, e Margarita Ana Rubin Unikovski, que é conselheira do COREN, Conselho Regional de Enfermagem. Prazer em recebê-los aqui, sejam bem-vindos. Prazer. Com que objetivo que foi feita a pesquisa? Assim, em que momento, por que foi feita essa pesquisa? O que interessava neste momento ser descoberto? Este trabalho é um trabalho inédito, então nunca houve uma pesquisa semelhante, né, no nosso país. E o objetivo dele foi justamente esse, conhecer quem são esses quase 2 milhões de profissionais de enfermagem que temos no nosso país. E aí vale todos os profissionais do setor de enfermagem? O que é, se vocês pudessem enumerar assim? Hoje nós temos, né, o profissional de enfermagem hoje é formado pelo enfermeiro, que é o nível superior, que tem a formação universitária, né, e o nível médio, que é formado pelo técnico de enfermagem, uma formação técnica, né, e o auxiliar de enfermagem, né, que daí seria a formação de nível médio. E esse é um número que atende, na sua opinião? A senhora que é professora também aí da URGS, é um número que atende a nossa população, a necessidade da nossa população? Não, ainda é insuficiente. Para determinadas categorias é insuficiente. Né? Nós temos um campo vasto, né? Não é só hospitalar, nós temos postos de saúde, nós temos empresas. Hoje, as empresas estão admitindo profissionais da área, né, de enfermagem para prestar atendimento qualificado à população. Então, a demanda é grande e não temos visto a defasagem no atendimento nos hospitais pela falta de profissionais qualificados. Quais são os maiores desafios dos profissionais que atuam nesta área hoje? Hoje nós temos 2 grandes desafios, né, que é, primeiro, ter uma jornada de trabalho, uma carga horária regulamentada. Então, a profissão de enfermagem não tem uma jornada de trabalho regulamentada, né? Então, nós temos um projeto de lei que é o 2295 de 2000, que está no Congresso Nacional, onde nós, profissionais de enfermagem, solicitamos a aplicação da recomendação da Organização Internacional do Trabalho, que é, no máximo, 30 horas, né, de jornada semanal para a profissão da saúde. Então, mas jornadas de 8 ou de 12 horas, ou não interessa? Independe, é a jornada semanal de 30 horas, 150 horas mensais. Né? Porque existem várias formas de trabalhar nos turnos, né? 12 por 36, plantão de 6 horas, de 8 horas, isso é indiferente. Mas a recomendação é que uma jornada semanal não superior a 30 horas. Hoje temos, né, diversas, 36, 40, 42, 44, até, né, 44. E isso está se tratando de uma única instituição, né? Profissionais que trabalham em mais de uma empresa, conforme revela a pesquisa, chegam a acumular até 60 horas de trabalho. Nossa, muita coisa para quem lida, né, com... E é exatamente isso que o Daniel colocou, né? Nós temos que preconizar que a grande maioria deveria trabalhar em torno de 6 horas e 30, né? No máximo, o turno diurno. Né? E no noturno seria... Mas em qualquer uma das funções, assim, seja o técnico, o auxiliar, sim, ou o enfermeiro? Sim, porque funciona por regime de plantão. Né? Então... qual é o papel, assim, de um enfermeiro de nível universitário, num hospital, por exemplo? Qual é o papel dele? O que ele faz? Bom, então assim, nós vimos que temos 3 profissionais, né, atuantes. Hoje, a tendência é ter mais técnicos e enfermeiros no mercado, mas temos um número acentuadíssimo de auxiliares.
Então, assim, ó, o que o enfermeiro? O enfermeiro, por ele ter nível superior, ele tem toda a função de gestão. Né? Então, ele faz gestão tanto na rede básica como na rede privada. Atua diretamente com os médicos, né? Não só com os médicos, né? Ele atua na gestão da própria unidade, na própria instituição. Né? A ele cabe o planejamento das atividades da equipe, né? E o acompanhamento, supervisão, etc. E temos o técnico de enfermagem e faz assistência, o enfermeiro. Os cuidados, né, mais complexos. Os de grande complexidade, o enfermeiro faz. Né? E tem todo o trabalho. Hoje nós temos a sistematização da assistência, que é uma ferramenta que um enfermeiro utiliza, que faz todo o processo de enfermagem. Né? Bom, e temos então o profissional técnico e auxiliar, que são de nível médio e que a eles também, frente à equipe, junto com o enfermeiro, executam as tarefas do cuidado. O que diferencia o técnico do auxiliar? Apenas o número de horas no seu currículo. As atribuições praticamente são iguais. Uma única, o técnico faz em 3 anos, né, 2 anos e meio, e o auxiliar era um curso que faziam em 1 ano. Algumas tarefas um pouco mais específicas cabe ao técnico de enfermagem, né? O enfermeiro delega ao técnico de enfermagem, né? As mais elementares ao auxiliar de enfermagem. Agora, voltando à pesquisa, né? Até para a gente poder entender melhor, assim, até dados dizem que é na região sudeste, ali, São Paulo, na região do centro do país, onde se concentra o maior número de profissionais. Isso. E aqui no Rio Grande do Sul, qual é a situação? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo que a pesquisa mostra, né, a concentração maior dos profissionais é na região metropolitana. Então, onde tem mais hospitais. Exatamente. Né? Então, capital, região metropolitana de Porto Alegre, e Serra e região metropolitana de Caxias também, né? Mas, basicamente, a pesquisa ela trata interior e capital. Então, a concentração, mais de 50%, é na região da capital. O que surpreendeu mais na pesquisa? 2 dados que surpreendem, né, em relação, comparando o Rio Grande do Sul com relação aos dados nacionais. Né? No Rio Grande do Sul, nós temos um número inferior, né, de profissionais que se autodeclararam negros ou pardos. Né? As duas somados não chega a 20%, sendo que no cenário nacional é quase 40%. Né? E vocês esperavam que tivesse mais? Nós esperávamos que tivéssemos mais, sim, porque pelo menos para nós que estamos aí no dia a dia da formação e na assistência, a gente verifica a presença, sim, de negros e pardos bastante na enfermagem. Então, surpreendeu. Outro dado que surpreende em relação aos dados nacionais, mas que a gente já esperava, a concentração do empregador. O cenário nacional, quem emprega mais é o Estado. Então, a maioria dos profissionais está ligada ao serviço público em relação ao privado. Já no Rio Grande do Sul, não. É inverso, né? Hoje, a grande maioria dos profissionais está ligado ao setor privado e muito pouco ao setor público. São terceirizados ou vinculados à rede dessas redes de hospitais filantrópicos? Nós encontramos mais na rede realmente privada, porque visto que o governo não se preocupa em fazer concursos públicos para admitir, né? Nós temos poucos hospitais do Estado, né? Quando eu digo Estado, né? Governo do Estado, municipais e federais, são pouquíssimos. E aí a grande diferença, a estratégia de saúde da família, né, a saúde pública, que é seria do município? Que seria do município, ela é hoje, né, muito terceirizada. São poucos os municípios que contratam, né, através do vínculo estatutário, né, que é um problema do nosso ponto de vista. Né? Então, Porto Alegre, por exemplo, tem um Instituto, né, Municipal de Estratégia de Saúde da Família, outros municípios da região metropolitana nesta mesma linha. E que outros dados que surpreendeu assim vocês ali? Isso nos surpreende positivamente, a busca, né, do aperfeiçoamento. Né? Nós encontramos muitos profissionais da área querendo se aperfeiçoar, buscando mais conhecimento. Isso assim, era visto o enfermeiro procurar
cursos residência, que hoje nós temos, né? A residência, nós temos as especializações e, em virtude das instituições de saúde não ter o plano de classificação de cargos, muitos migram para a docência. Né? Temos um número acentuado. O que chama atenção... Quantas escolas de enfermagem tem aqui no Sul? Olha, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 100 e poucas, né? Eu acredito que sim. 100 e poucas. Porque nós sabemos que o profissional de enfermagem... Se não me engano. O profissional de enfermagem, ele se qualifica e busca qualificação, tanto o enfermeiro quanto o profissional de nível médio. Mas o que chamou a atenção realmente é que dos enfermeiros que têm formação universitária, a grande maioria da especialização é para a docência. Então, essa qualificação ela não está sendo para aplicada diretamente na assistência, e sim no ensino e pesquisa. Sim, e na formação, né, do profissional. Isso se infere, né, que seja pela própria falta do plano de classificação de cargo das instituições. E também temos, que bom que tem, né, são os aperfeiçoamentos para o nível médio. Então, hoje nós encontramos várias instituições que oferecem especializações para o técnico de enfermagem, principalmente para as áreas de grande risco, né? UTI, centro cirúrgico, emergência, urgência e emergência. Eu não sei se isso é um pouco de mito, mas ou se já foi uma vez uma profissão extremamente feminina e se nota hoje muitos homens. Né, vocês têm um percentual, homens e mulheres que atuam nesta área? Até porque têm as homenagens às enfermeiras. Exato. A profissão de enfermagem é predominantemente feminina. Então, cerca de 84% dos trabalhadores é feminina. Só que daí a gente percebe a masculinização da profissão. Então, o aumento nos últimos anos tomou a tendência para aumentar o número de profissionais de enfermagem do sexo masculino. Então, o salário melhorou? Tem isso? Não. Porque muitas vezes, quando o salário melhora um pouco, os homens começam a ocupar também. A gente relaciona isso com a gente sabe que a condição masculina na profissão tende a melhorar a questão da valorização pela sociedade. Infelizmente, isso é infelizmente fato. ainda é Infelizmente. Assim. Mas ainda o percentual de homens ainda é muito pequeno, né, mas com tendência a aumentar. Né? Então, a gente acredita, sim, que a enfermagem hoje vem conquistando vários espaços na sociedade também por conta disso. Nós temos, para ser bem preciso, a quantidade de mulheres enfermeiras, 85%. E dos técnicos também oscila entre 80 a 85 mulheres. Tu fizeste menção de que aumentou, né, o número. Isso de procura pela enfermagem é uma das profissões que oportuniza o trabalhar em 2 empregos. Né? É uma das poucas, se usar a carga horária, por exemplo, de 6 horas. Então, esse profissional pode trabalhar de tarde em um emprego e de noite, enfim, né? Então... Mas não seria menos estressante ele ter um emprego e um emprego que valorizasse mais? Essa é a nossa luta. A pesquisa ela vem para comprovar cientificamente o que nós já sabíamos, né? Que a profissão de enfermagem hoje no país e no nosso estado está sobrecarregada. Nós temos um número muito alto de profissionais que fazem dupla e até tripla jornada. E isso interfere consideravelmente na qualidade do trabalho. Que quando se fala principalmente nas emergências, nos gargalos das emergências, quem está na linha de frente ali é o profissional da enfermagem. Então, a jornada de trabalho, como eu falava, é uma das questões. Outra é a questão da remuneração. Né? Então, não temos também um piso, né, nem regional, nem nacional para a profissão. Né? Então, este também é um outro grande problema que a gente tem que enfrentar e que a pesquisa mostra, até a pesquisadora classifica como subsalários. A profissão é extremamente sofrida no sentido de que tem que trabalhar em mais de uma jornada para poder sustentar a sua família. Né? Então, nós, enquanto profissionais da enfermagem, a gente defende que uma jornada de trabalho mínima, né, ou uma jornada de trabalho máxima de 30 horas de uma remuneração razoável, para que o profissional possa ter apenas um vínculo de trabalho com jornadas máximas de 6 horas diárias para poder atender a população com qualidade. Né? Porque o profissional descansado, né, ele
presta outro tipo de atendimento com muito mais qualidade. E a questão né? da estrutura que esse profissional enfrenta? Este é um Porque outro... a saúde no país ainda carece de uma série de coisas, a gente nota, e eu acredito que o profissional que seja na linha de frente... Não sei se a pesquisa... A pesquisa pontuou mostra a questão do grau de segurança que o profissional tem Isso. nas suas atividades. Então, é bem baixo no nosso ponto de vista. Em torno de 50% a 52% apenas se sentem seguros. Então, uma grande maioria... Quantos por cento? Em torno de 50%. Então, ainda é metade. Então, mais ou menos metade dos profissionais tem algum tipo de insegurança. E a insegurança ela pode ser relacionada a vários fatores, mas principalmente a estrutura e a segurança. Porque hoje o problema da segurança também nas emergências, nos postos de saúde, também é um problema, né, social que nos preocupa, né, que é a questão da violência contra o profissional. Então, o governo, né, o Estado, não dá as condições mínimas de estrutura material, né, física e de recursos humanos, porque a gente aponta a falta de pessoal de enfermagem em praticamente todos os setores, e isso gera, com certeza, um trabalho com uma qualidade, né, que poderia ser muito melhor e que a população espera uma qualidade melhor e acaba, muitas vezes, né, o profissional de enfermagem acaba sofrendo agressões, né, físicas e psicológicas por não estar em condições plenas de exercer a profissão. A partir dessa pesquisa, o que o Corém, que medidas que serão tomadas? A pesquisa ela traz esses elementos para que a gente possa estar cobrando junto aos governantes, né, e aos empregadores, né, que melhorem as condições de trabalho. Então, precisamos implementar políticas públicas que garantam a qualidade da assistência desses profissionais. Então, hoje, a valorização, jornada de trabalho, remuneração e número quantitativo de pessoal, né? No caso, o Conselho trabalha muito na questão da fiscalização, do dimensionamento do pessoal de enfermagem. Esses dados vão trazer elementos assim importantíssimos para a gente poder estar, junto com os governantes, né, o Estado, criando políticas de adequação. Esses dados estão sendo amplamente evidenciados, né, vistos na imprensa essa semana. Mas eu pergunto, e os enfermeiros de outras partes, do interior do estado, pessoas que estão assistindo agora, como é que eles vão poder ter acesso? Os profissionais, como é que eles vão ter acesso a esses dados? Bom, a primeira instância é essa apresentação que nós vamos realizar amanhã, né, e que esperamos atingir o maior continente possível, né, contingência possível daqui do estado. Visto isso, também o Conselho tem veículos de comunicação que vão, né, profissionais da área vão poder, sim, através, né, do Corém, vão poder... A nossa revista, né, que vai ter o cunho, né, de divulgar isso e vamos fazer também outras divulgações através da imprensa, claro, né, vamos rebater escrita e falada. Vamos rebater bastante esse tema. Exato. A última coisa, bem... Não, é que a gente pretende fazer a apresentação e trabalhar esses dados no interior também, nas regiões. Ah, né? sim, Com é certeza. porque são regionais importantes, exato. né? Essa semana estamos lançando, né, essa semana foi oficial, em nível estadual, mas depois vão por regiões. Exato. Gente, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho, por essa iniciativa aí, né? Porque é importante mapear e realmente depois tomar um rumo aí, né? E nós é que agradecemos ao nestas questões. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima. Até uma próxima. E o Cidadania agora faz um breve intervalo e já voltamos.